Olá! Hoje nós vamos para a quarta lição do curso de homilética Pregar a Palavra da Escola Bíblica Emaús. O nosso assunto de hoje é sobre a necessidade de pregar. Continuamos a lição número 3. Quando nós olhamos nas Escrituras, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16: pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Quando nós olhamos a lição aqui de Paulo, nessa carta, nós vemos que a pregação é uma necessidade que pesa sobre todos aqueles que têm dom. Não é uma mera escolha, mas Deus tem dado dons, tem capacitado pessoas para a pregação, e ele diz bem claro que é um peso que tem sobre ele, e ele diz: ai de mim se eu não fizer isto. É uma preciosidade lembrarmos isto, que aquele que prega a palavra, ele é um instrumento de Deus e uma ferramenta que é afiada por Deus, que nós chamamos de dom. Ele recebe um presente, uma capacidade de pregação, e ele se torna um responsável por isto. Todo aquele que é detectado nele o dom da palavra, ele não tem como fugir daquilo. É uma responsabilidade que ele tem, não é uma mera escolha dele. Sem dúvida nenhuma, ele vai gostar de fazer e querer fazer, mas porque ele é habilitado por Deus para isto. É uma incumbência dada a cada pregador. A palavra de Deus diz: requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Fidelidade. Ou seja, Deus me chama para um ministério, Deus me chama para a pregação, e Ele espera que eu seja de confiança dEle no exercício daquele ministério. As Escrituras tratam isso como um depósito. Por exemplo, Paulo diz que o bom depósito, a sua confiança em Deus, ela é assegurada por Cristo Jesus. E ele diz para Timóteo: guarda o bom depósito. Ou seja, Deus deposita em você uma confiança, Ele te capacita para a pregação e Ele diz: seja fiel nisto. Não é uma questão de escolher. Deus, Ele te capacitou e você precisa ser encontrado nisto de uma forma fiel. E é uma coisa interessante que faz nos remeter para o Tribunal de Cristo, onde cada um de nós vamos numa prestação de conta. Não se fala de uma alma ou de futuro de alma, mas Deus deu um dom para você, e como é que foi o exercício daquele dom? Ou seja, o Tribunal de Cristo, ele vai ver como é que eu fiz, o que eu fiz com aquilo que Deus me capacitou. Paulo diz ainda que é uma dívida a ser paga por cada pregador. E isso deveria mexer com o nosso coração, porque se eu me calo quando Deus me chama para um propósito, eu sou um devedor, e honestamente eu preciso pagar a minha conta. Ou seja, não é para agradar, mas simplesmente porque Deus me capacitou para aquilo, e eu tenho que cumprir cabalmente o meu ministério. Alguém disse: tu és ministro da palavra, trate de teus negócios. Ou seja, o meu negócio é a palavra, o meu negócio é pregar a palavra, e eu posso até ter outras funções que me ajudem a subsidiar financeiramente isto, mas a minha missão principal é de pregar a palavra. Agora, é fato que nós vimos muitas pessoas sendo frustradas na execução do seu ministério. Começam bem o ministério, mas eles se perdem pelo caminho, e no nosso curso ele mostra o que pode gerar na pessoa esse fracasso no seu ministério. O primeiro motivo para fracasso no ministério é o temor do homem. É o momento em que eu sou um pregador da palavra, Deus me habilitou, mas eu tenho um medo de desagradar, e eu começo a falar aquilo que os homens querem ouvir. Eles têm uma certa expectativa e eles correm atrás daquilo, mas eu não posso ficar amedrontado da rejeição pelo que eu tenho que falar. Uma coisa que muito falta hoje nos nossos dias
da parte dos pecadores é assim diz o Senhor. E o Senhor está dizendo isso, então eu estou só replicando aquilo que o Senhor está dizendo isto. Nós vivemos um tempo de internet onde que cada um busca o que ele quer ouvir. Esse é o menu hoje. Cada um busca o que quer ouvir. Então eu vou buscar o pregador X porque ele tem uma linha de raciocínio que bate com a minha, e naquilo que eu não gosto eu vou lá e dou um stop, e eu vou escolhendo. Agora, os servos de Deus, eles precisam saber o seguinte: eles não vão agradar o mundo. Não vão agradar o mundo. Me faz lembrar de um pregador, contado pelo nosso irmão Ronaldo Watterson, certa vez. Eles estavam numa tenda e depois que ele terminou a pregação, uma mulher reconhecidamente descrente, ela disse: olha, amei a sua pregação. E ele disse, alguma coisa estava errada. Ele disse que ele saiu para um lado e ele chorou, porque não deveria ser uma mensagem para agradar. Ou seja, assim diz o Senhor: eu não posso ficar com o temor do homem, eu não posso pensar em agradar o povo, porque eu nunca vou ser fiel ao Senhor se eu estou simplesmente querendo agradar ao meu público, ao meu ouvinte. E nós vivemos um tempo onde todos estão esperando uma aprovação do outro, né? Nós temos agora os meninos que estão na internet trazendo novidades, e eles querem agradar de todas as formas, mas o pregador não pode funcionar assim. O pregador, ele tem que receber alguma coisa de Deus e passar à frente, e ele não pode dizer coisas para agradar o seu auditório. E olha, isso é o que mais falta nos nossos dias. Pessoas que tomam a palavra e vão direto à nossa necessidade, e nós podemos terminar dizendo: Deus me falou, Deus está tratando comigo, mesmo que ele não saiba a minha vida, a maneira como Deus está tratando. A outra possibilidade de fracasso é o agradar a nós mesmos. Cada pregador, ele deveria possuir uma plena ambição de agradar a Deus. E ele deveria subir ao púlpito e com uma palavra de Deus, e ele dotado por Deus, e ele está tão vinculado e desejoso de falar aquilo que Deus quer que ele fale, que ele não está preocupado se ele vai ser convidado novamente, se ele vai ser aplaudido, mas a preocupação dele é simplesmente agradar ao Senhor. E se nós queremos ser pregadores, se nós estamos buscando descobrir o nosso dom, temos aqui um princípio precioso. Não posso querer agradar o meu auditório e nem querer agradar a mim mesmo. A segunda causa de um ministério não desincumbido é a preguiça. E nós vimos que aqueles que querem exercer o seu dom e pregar a palavra, eles precisam de estudo e de muito trabalho, muito árduo. Me lembro ainda a instrução do nosso irmão Donald Lewis. Ele falou que 40 minutos de pregação pode levar uma semana de meditação. E o que nós vimos hoje acontecer nos púlpitos é um improviso. A pessoa não estuda, ela não domina o assunto, ela não sabe exatamente o que tem que falar, mas ela tem uma certa verbosidade e ela vai confiando nisso, e no final tudo se resolve. Mas se eu quero exercitar o dom, o ministério, meu ministério, eu vou ter que estar atento a isso. Eu não posso deixar que a preguiça ela me domine no exercício do meu ministério. As Escrituras dizem: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Há urgência, e eu precisava ter um maior envolvimento com as Escrituras. O terceiro motivo para poder minar o meu ministério, o exercício do meu ministério, é uma ambição egoísta. Estou preocupado com o meu progresso financeiro, o meu progresso social, o progresso comercial, e eu vejo que aquela figura da cama nas Escrituras fala de preguiça, e quando nós vemos o alqueire, fala de negócios. Eu posso permitir que os meus negócios eles sobreponham o exercício do meu ministério, e eu não consiga desincumbir o meu ministério por causa dos meus negócios. É fato que
Olhamos para a vida de Paulo, ele diz que ele teve muitas vezes atividades econômicas para subsidiar o seu ministério, mas o foco dele sempre foi a palavra. William Carey diz: meu serviço é pregar o evangelho e eu conserto os sapatos para pagar as despesas. Deveria ser esse o sentimento, mas nós não temos como alguém exercitar o seu ministério com fidelidade se os negócios sobrepõem o seu interesse pela própria palavra. Outro motivo para não descumprir é desculpa. Eu não tenho dom. Isso é muito normal você ver dentro de uma igreja, quando alguém fala assim, não, eu não sei fazer nada, não tenho dom, meu dom é banco, ou assim por diante. Não significa que todos tenham dons, mas eu não posso ter desculpa sem antes ter verificado e orado e buscado e tentado para checar que se eu tenho. Eles não verificam se tem o dom. E esse deveria ser um trabalho de presbitério para que ele pudesse ir ajudando os jovens que chegam na igreja e começam a pregar para ver quais têm o dom para poder fazer o exercício desse dom. É um desastre quando nós começamos a colocar no púlpito pessoas não dotadas por Deus, mas nós podemos eliminar pessoas também sem testá-los e para verificar se realmente eles têm dom. Não reconhecem o dom porque não desenvolvem. Eu me lembro quando eu me converti há 40 anos atrás, na minha igreja em Vila Beatriz, nós já éramos testados. Eu me lembro até hoje a minha primeira pregação, depois de dias e dias estudando, em 8 minutos eu eliminei tudo que tinha proposto falar ali. Então eu preciso dominar o assunto, eu preciso treinar e eu preciso verificar se realmente eu tenho dom. Uma outra coisa que mata um ministério é o pecado não julgado e vida mundana. Ou seja, não tem como eu ter um exercício produtivo de ministério se eu carrego culpa de pecado sem nunca ter buscado o perdão, a confissão, o abandono. É uma grande hipocrisia quando alguém sobe no púlpito, mas ele não está achando que aquilo que ele cometeu ficou no passado, sem uma confissão. E a vida mundana. Não tem como eu buscar as coisas aqui do mundo e, ao mesmo tempo, eu ter uma expectativa de progresso no meu ministério. Às vezes eu não tenho um tempo para pregar, para exercer o ministério, mas eu tenho tempo para o meu esporte, eu tenho tempo para a minha viagem, eu tenho tempo para... Ok, eu preciso olhar as coisas lícitas, mas eu não posso descansar no lícito e ignorar aquilo que é mais urgente. A pregação, para surtir o seu efeito, ela tem que atingir o seu ouvinte como um todo. O que nós chamamos desse todo seria, primeiro, o intelecto daquele indivíduo, as emoções daquele indivíduo e a sua vontade própria. Ou seja, deveria ser a nossa preocupação que isso fosse atingido. Primeiro, o intelecto. Esse é o raciocínio humano, fazê-lo pensar dentro do texto que está sendo apregoado. Nós vemos que precisa ser esclarecido para o meu ouvinte, deixar claro de forma lógica aquilo que está dentro das Escrituras. Precisa ser esclarecido o seu intelecto pela palavra de Deus. Por isso eu preciso pregar, primeiro com clareza e depois com poder. Com clareza, eu preciso deixar claro o que eu estou falando, como é que está embasado o que eu estou falando. Porque as Escrituras dizem que a sua exposição é luz. Ou seja, Salmo 119, 130, à medida que eu vou expondo as Escrituras, eu vou lançando luz ao intelecto daquele que está ouvindo. E as Escrituras nos falam, Paulo aos Efésios, sobre os olhos do entendimento sendo iluminados. Ou seja, não tem como eu pregar e ficar o meu ouvinte
duvidoso sobre o que eu estou falando. Pelo contrário, eu deveria esclarecer de uma forma bem simples, de uma forma lógica, atingindo o intelecto daquela pessoa. E eu preciso ainda apelar ao intelecto. A palavra de Deus fala sobre expor as Escrituras e também demonstrar aquilo que está nas Escrituras. E nós vimos isso acontecendo com relação ao próprio Senhor Jesus no Sermão do Monte. Ele vai expondo e vai esclarecendo e trabalhando a questão lógica. Acho que vocês se lembram quando o Senhor Jesus ele disse: se vocês não creem em mim pelo que eu estou falando, vocês deveriam crer pelo que vocês têm visto eu fazer. Ou seja, ele atinge o intelecto e a pessoa vai ficar indesculpável em relação a isto. Mas ele deve atingir ainda a emoção. Porque só atingir o intelecto seria alguma coisa muito fria e lógica, mas deveria ser uma pitada de emoção. Ou seja, pela pregação eu posso levar ao medo, levar à simpatia, levar ao amor, levar à esperança, levar à gratidão, levar ao gozo. E é precioso quando alguém está pregando, por exemplo, sobre os céus e a emoção vai saindo de dentro de nós, o desejo, a aspiração pelos céus. Ou quando fala sobre o pecado, sobre a vileza do pecado, que me deixa triste comigo mesmo e me traz o desejo de mudar a minha vida, de eliminar coisas dentro da minha vida. Ou seja, uma pregação ela vai atingir as emoções, ela precisa atingir as emoções. Agora, uma pregação só emotiva, sem clareza, sem entendimento das Escrituras, é um outro problema muito grave, muito grave. E tem que atingir ainda a vontade do homem. Ou seja, quando eu falo sobre a vileza do pecado, precisa gerar nele a vontade de ficar livre do pecado e de tomar decisão. Porque Deus ele exige a entrega incondicional da vontade. Uma pessoa convertida é aquela que pegou as suas armas, depôs as suas armas, renegou o pecado e colocou a sua confiança em Cristo. A vontade é exposta ali. E no próprio Novo Nascimento existe uma vontade. Não vamos discutir agora como é que funciona essa vontade no coração do homem, mas ele tem a vontade de libertar-se do pecado e de confiar em Cristo Jesus. Portanto, o pregador ele deve exigir, em nome do seu mestre, uma decisão e uma submissão àquilo. Ou seja, não é algo solto, mas quando eu falo sobre a vileza do pecado, eu preciso passar para o meu ouvinte: olha, você precisa tomar uma decisão em relação a isso. Você vai continuar a sua vida de pecado? Você vai continuar caminhando longe de Deus? Você precisa dar um retorno, sem dúvida nenhuma, que isso é uma ação que vai ser como que tomada pelo Espírito Santo, pela mão, e sendo levada a essa vontade. Como diz as Institutas de Calvino: na tua luz eu vejo a luz. E a palavra ela dá a luz e a pessoa enxerga a sua situação. E quando ela enxerga a sua situação, sendo levada pelo Espírito Santo, ela pode tomar uma boa decisão, caminhada, possibilitada pela ação do Espírito Santo. Uma coisa, para finalizar, que deve ser eliminada da nossa pregação é a pressão. Você vê pregadores que eles não esclarecem o intelecto, que eles passam para a emoção e depois eles começam numa pressão para que o pecador possa tomar uma decisão ou coisa desse tipo. Elimine isso. Você pode fazer uma confissão fraudulenta e depois você traz para dentro da igreja alguém que nunca foi convertido. Então, a prova de uma verdadeira pregação é esta: esclareceu o intelecto? Ficou claro para o meu ouvinte o que eu estou querendo dizer, o que Deus traz nesse momento? Pode afetar a minha emoção? O meu ouvinte, ele, diante daquela verdade, ele está desejoso de uma mudança?
Tomou uma decisão? Não, eu saio daqui, Senhor, dependendo de Ti, não vou ficar mais nisso. Ou seja, a minha decisão é de uma rendição completa diante do Senhor. Realmente, há uma necessidade da pregação e eu tenho que saber, a minha pregação precisa ser esclarecedora, atingir a emoção do meu ouvinte e, ao mesmo tempo, levá-lo a desejar aquilo que Deus quer.